Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de atualidades, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que você for assistir essa aula gravada. Essa aula será colocada na plataforma, tá, pessoal? Com link, tá ok? E, como de sempre, a gente vai abordar dois temas, né, pessoal? Um tema de ordem internacional e um tema da vida nacional, tá ok? E geralmente são temas que mais marcaram a semana anterior. E que no tema mundo, pessoal, sem sombra de dúvidas, foi a memória, né, do 11 de setembro de 2001, o ataque a Nova York, né, por um grupo terrorista, a Al-Qaeda. E também nós vamos trabalhar as manifestações do 7 de setembro, do Dia da Independência no Brasil, né, a expectativa que se teve, o resultado, os desdobramentos, né? De forma, logicamente, sucinta, né? Só a título de informação. Então, vamos que vamos, pessoal. Vamos compartilhar o que nós temos para hoje, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ampliando aqui. Bom, pessoal, sobre o 11 de setembro, né? Inclusive, virou até praxe, né? O que você estava fazendo na manhã do dia 11 de setembro de 2001, não é isso? Era uma terça-feira. O que tivemos, né, pessoal? O mundo ficou surpreendido, né, com um ataque aos Estados Unidos, mas um ataque de natureza terrorista, tá? As duas torres gêmeas em Nova York, que era o centro financeiro dos Estados Unidos, a chamada o ataque ao World Trade Center, né, o edifício das duas torres, e teve um saldo de 2.996 mortos, de pessoas de diferentes países, né, tanto nos voos, né, do atentado no 11 de setembro, os 4 voos, juntamente com os que morreram no World Trade Center, que deu por volta de 2.996 mesmo, né? De 62 países, pessoas de diferentes lugares, tá ok? E, além do que, 6.000 feridos. Bom, então, o presidente Biden fez uma cerimônia em homenagem, né, à memória dos falecidos, tudo. Fez um discurso mostrando a importância da reação norte-americana na intervenção do próprio Afeganistão, ok? Bom, e aí o que nós temos, né? Como é que foi mais ou menos as operações desse atentado, né? Tudo indica que os terroristas da Al-Qaeda tinham planejado há muito tempo e de forma minuciosa a ocorrência de todo esse atentado, né? Como ele iria ocorrer, né? Tudo indica que foi muito bem planejado, tá ok? Você vai ter aí cerca de 20 terroristas participando ativamente desse atentado, né? Na verdade, foi o quê? 4 voos, né? Eram 4 voos comerciais, saindo de aeroportos da costa leste dos Estados Unidos, visando o outro lado do país, né? O estado da Califórnia, e, num certo momento, esses voos foram desviados de seus cursos, né? De seus destinos, e foram em direção aos alvos que os terroristas queriam, né? Então, nós vamos ter 2 Boeing 767 que terminaram indo para Nova York, colidindo com as Torres Gêmeas. Um Boeing 757 que terminou atingindo o prédio do Pentágono. E o outro Boeing, também 757, ele caiu numa área inabitada, né, do estado da Pensilvânia. Bom, o que se percebe é que, nesse atentado terrorista, eles tinham muito em perspectiva atingir,
tá? O coração financeiro dos Estados Unidos, como eles atingiram, né? As torres gêmeas do World Trade Center, o coração militar dos Estados Unidos, como de fato atingiram o prédio do Pentágono, né? O centro das operações militares norte-americanas, e o outro voo que terminou caindo, né, em território da Pensilvânia, tudo indica que o alvo seria a capital Washington, né? Ou seja, o coração político dos Estados Unidos, né? Bom, agora, tentar entender, né, tentar levantar o ambiente histórico da ocorrência desse atentado, né? O que tínhamos ali no 11 de setembro de 2001, né? Qual o contexto, né, para os Estados Unidos serem atacados, né? Bom, então nós vamos começar. É, bom, primeiro, essa Al-Qaeda era um grupo terrorista que agia no plano internacional. Não era a primeira vez que a Al-Qaeda estava promovendo atentados, né? Ela já tinha feito isso em alguns países da África, tá ok? Mas foi o atentado aos Estados Unidos que a tornou notória mundialmente, né? O Osama Bin Laden, ele é um saudita, tá? Que em outros tempos, né, ele se juntou aos afegãos para expulsar os soviéticos do Afeganistão. De certa forma, ele e os seus seguidores foram apoiados pelos Estados Unidos na luta, né, para expulsar os soviéticos lá na década de 80, 1980. Bom, aí o que nós vamos ter, né? O que acontece é que os Estados Unidos, na geopolítica do Oriente Médio, né, principalmente a partir da década de 70, principalmente ali em 1973, com a chamada Guerra do Yom Kippur, os Estados Unidos ele formalizou o seu apoio, né, sua aliança a Israel, né, frente aos países árabes, né, na questão ali do conflito árabe-israelense, né. A partir de 73, Estados Unidos ele formaliza uma posição sempre ao lado de Israel na geopolítica ali do Oriente Médio, né? Atraindo para si, logicamente, a oposição de todos os grupos árabes, principalmente dos fundamentalistas, né? Do islamismo. Bom, aí o que nós vamos ter? Em 1991, e talvez aqui seja o que mais se aproxima no caso do discurso da Al-Qaeda de ver os Estados Unidos como o Satã do Ocidente, né? O que acontece? Em 1991, nas operações que o governo norte-americano estava fazendo para invadir o Iraque de Saddam Hussein, houve a instalação de militares, né, de uma base militar temporária em território saudita, né? De certa forma, com o consentimento do governo saudita, né? Isso lesou muito, né, os princípios islâmicos, né? Porque o solo saudita é um solo santo, e a presença dessa potência, Estados Unidos, né, apoiadora de Israel, não é? No conflito árabe-israelense, então foi interpretado, né, como uma ofensa ao Islã, né? Uma ofensa ao Islã. Então, nós temos isso. Na década de 70, os Estados Unidos, de fato, formalizam uma posição ao lado de Israel, no conflito de Israel com o mundo árabe vizinho. Em 91, a presença de militares em solo saudita, né, também, de certa forma, né, acirra os ânimos, né, dos muçulmanos, mais da linha fundamentalista, né, porque violou o solo sagrado saudita, né? E na década de 1980, nós vamos ter uma série de 90, uma série de intervenções dos Estados Unidos na geopolítica do Oriente Médio, né?
mais marcante, por exemplo, foi no Egito, quando os Estados Unidos eles apoiaram o governo egípcio no combate à Irmandade Muçulmana, tá? Que era um grupo que queria, né, uma série de reformas no Egito. Os Estados Unidos praticamente fez uma intervenção indireta na geopolítica, né? Só para citar um caso, no caso aí o Egito, né? Bom, e aí a Al-Qaeda organizou, repito, ela já tinha promovido ataques, né, aos Estados Unidos, mas em proporções pequenas, né? Ali na África, ali em torno ali da Península Arábica, mas de forma mais contundente vai vir um ataque a Nova York e a outros pontos do território norte-americano, quer dizer, o 11 de setembro de 2001. Né? Bom, aí nós vamos ter os desdobramentos desse ataque. Né? Bom, os Estados Unidos logo identificam que tratava-se da Al-Qaeda, né, sob a liderança de Osama Bin Laden, e a suspeita de que ele estivesse refugiado no Afeganistão. Tá? O grupo que comandava o Afeganistão naqueles dias era o Talibã, tá? Que tinha vínculos orgânicos com a Al-Qaeda. Né? Então, no primeiro momento, os Estados Unidos fazem uma exigência ao governo do Afeganistão para a entrega de Osama Bin Laden, logicamente que isso não aconteceu, e aí, com o apoio da Inglaterra, tropas, né, anglo-americanas, já começaram as operações para invadir o Afeganistão, e houve, então, o consentimento da ONU. Né? Num momento muito raro da ONU, o Conselho de Segurança da ONU, por unanimidade, aprovou a intervenção no Afeganistão, tá? Inclusive com o voto favorável à intervenção de China e de Rússia. Tá? Então, por unanimidade, o Conselho de Segurança da ONU, quer dizer, a ONU, né, apoiou a intervenção norte-americana no Afeganistão, como de fato aconteceu. Né? E aí o que nós vamos ter, praticamente na década subsequente, né, nós vamos ter o presidente George Bush com todo um discurso de luta contra o terror, guerra contra o terror, né? Onde ele dizia que era uma guerra do Ocidente contra o Oriente, mas uma guerra contra o eixo do mal. Né? E aí ele apontava quem eram os membros do eixo do mal, né? Que seria o Irã, né? A Coreia do Norte, tá? E o Iraque de Saddam Hussein. Tá? E aí, o que acontece? O novo momento é a invasão ao Iraque, né? A derrubada do governo de Saddam Hussein. O discurso norte-americano era de que Saddam Hussein estava fazendo bombas biológicas, né? E aí ocorre a intervenção e a derrubada do governo do Iraque. E aí nós temos, né, no dia 2 de maio de 2011, aí no governo de Barack Obama, chega a notícia ao Ocidente de que Osama Bin Laden teria sido identificado e morto, né, no Paquistão. Tranquilo? Bom, então é o que temos, né? Olha aí, imagens, né, do momento da colisão do segundo avião, do segundo Boeing, né, a uma das torres gêmeas. Horas depois, as duas, né, vieram abaixo, tá? Aqui nós temos o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, a operação de guerra ao terror, né, que foi feita em seguida na caça a Osama, e mais tarde, né, a invasão do Iraque. Tranquilo? Bom, e aí, pessoal, como tema nacional, havia uma expectativa muito grande, né, no dia 7 de setembro passado, agora, a comemoração do Dia da Independência do Brasil, uma data cívica, né,
Mas havia muita apreensão, né, por conta de que eh, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, né, hã, convocaram as pessoas, apoiadores do governo, para ir para as ruas, para ir para Brasília, esplanada dos ministérios, né. Eh, e o próprio presidente da República também, em seus pronunciamentos, suas entrevistas, nas suas lives também, falava muito do 7 de setembro, então levantou-se uma expectativa muito grande e até preocupações, né. Eh, por quê? Porque havia um medo, né, de que ocorresse, bom, primeiro, a insurgência, né, das polícias militares de alguns estados brasileiros, né? Porque há uma identificação, né, de algumas polícias estaduais, algumas PMs, né, com o próprio governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, havia expectativa de insurgência das PMs frente aos seus governadores, né, coisa que, de fato, não aconteceu, né? Eh, Havia também uma expectativa, né, e muito medo, muito temor de o confronto de grupos, né, de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e dos grupos de oposição, né, porque também muitos da oposição foram para as ruas para manifestar contra o governo Bolsonaro. Mas não ocorreu nenhum embate, né? nenhuma, nenhum incidente desagradável, né? Ainda bem. Bom, mas o que se notou nessas manifestações, faixas, né? Faixas para o fechamento do Congresso Nacional, né? Impeachment de ministros da Suprema Corte, também pedidos para a dissolução do Tribunal Superior Eleitoral. Então, havia essas frases de efeito, né, em faixas, marcando essas manifestações. Elas ocorreram de forma mais. Toda a capital praticamente brasileira teve os apoiadores do presidente Bolsonaro indo para as ruas. Mas a que mais se destacou foi em Brasília, né? Na esplanada dos ministérios, né? Desculpa, na Praça dos Três Poderes, né? E na Avenida Paulista, em São Paulo. Né? O presidente Jair Bolsonaro compareceu às duas concentrações. Tá? Em Brasília, o pronunciamento dele foi muito curto. Né? Agora, em São Paulo, a fala dele no palanque, né, foi um pouco mais dura. Né? Ele chega ao ponto de anunciar que não acataria uma ordem, né, que viesse de um dos ministros do STF. Né? Bom, o que acontece, pessoal? Passou o 7 de setembro, tá? E, logicamente, nós vamos ter reações. Né? Nós vamos ter o ministro do STF, Luiz Fux, no dia seguinte, na abertura dos trabalhos do semestre, né? Ele lendo um discurso de forma um pouco dura, dizendo que ninguém fecharia o STF e que qualquer um que não cumprisse uma ordem judicial, né, estaria estaria caindo num crime de responsabilidade, né? Visivelmente era uma resposta ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro um dia anterior. Tá? O ministro também, Luiz Roberto Barroso, né, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, também fez um pronunciamento, né, afirmando os valores da democracia, o respeito aos três poderes, etc, etc. Bom, 2 dias, se eu não me engano, 2 dias depois, o presidente da República, segundo as informações, ele chama o ex-presidente Michel Temer, né? E há conversações, né? A gente não sabe se houve acordos, né? Mas o presidente apresenta à nação uma carta, né? Um manifesto à nação,
onde ele fala que nunca, né, nunca teve a intenção de agredir os poderes, né? E que se algo tiver de indisposição com algum ministro, alguma ordem judicial, a coisa vai se fazer no plano também judicial, tá? Então, foi isso, né? A expectativa, havia muito medo com o 7 de setembro, violência e tal, embates entre grupos. Felizmente, nada disso aconteceu, foi um 7 de setembro relativamente pacífico, tá? Então, aqui você tem trechos da carta, né, que o presidente Jair Bolsonaro publicou à nação, tá? Só destacando aqui, ó, o ponto 8, né? Não, 7 também, ó. Reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. Democracia é isso, executivo, legislativo e judiciário, trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. Então, assim, se houve, né, um acordo, né, se há uma pacificação, né, você vai ter o deputado, o presidente da Câmara Federal, o Lira, dizendo numa pacificação, né? Você vai ter o presidente do Senado, que é presidente também do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, formalizando também uma intenção de pacificar os três poderes, né? Se isso de fato está em curso, né? É muito bom para o país, por quê? Porque o país tem problemas muito sérios atualmente para resolver, né? A inflação já chega aí a casa, segundo alguns dados econômicos, a casa próxima de 10% ao mês, que é preocupante, né? Que pode pôr em risco todo um legado do Plano Real, né? Nós temos aí, sei lá, 14 ou 15 milhões de pessoas desempregadas, né? Nós precisamos reaquecer a economia, ainda estamos em período de pandemia, né? Esses são os reais e mais preocupantes problemas da nação brasileira, né, para serem enfrentados. Então, vamos acompanhar os desdobramentos, torcer para tudo dar certo, né? E estamos encerrando nossa aula de hoje, pessoal. Um abraço a todos. Valeu. Tudo de bom.